E é sobre isso que eu quero falar com você agora, sobre como 432 anos antes de Jesus vir ao mundo, o profeta Malaquias, cujo nome significa aquele a quem Deus enviou, ou ainda de uma maneira mais íntima, significa aquele a quem eu enviei. E Malaquias foi o último dos profetas contabilizados na listagem canônica do que nós chamamos aqui, na nossa mão, de Velho Testamento. E ele profetizou por volta do ano 432, quando o pequeno templo, depois do cativeiro, já tinha sido construído, aquele por Esdras e Neemias, provavelmente depois do segundo retorno de Neemias, voltando da Pérsia, mas ainda sob influência persa, o templo foi erguido com as bênçãos iniciais de Ciro o Grande, e o fato é que havia ainda muita gente que não tinha voltado da Pérsia, e os que haviam voltado estavam pensando só em si mesmos e não pensavam, por exemplo, em terminar o templo. E aí se dá uma força especial no dízimo que estava previsto na Torá, na lei de Moisés, mas que não era algo que fazia parte regular do hábito judaico, até porque eles passaram muito tempo com intercorrências, com dominações de estrangeiros, e agora estavam vindo de um cativeiro de 70 anos, um pouquinho mais, em Babilônia, aquela região, eles ficaram sob o domínio. Agora, depois dos babilônios, caldeus, medos, persas, e agora sob o domínio persa. E essa entrada, essa intercorrência, essa interrupção, quebrou completamente qualquer que fosse o hábito de ajudar. E o que aconteceu é que também os sacerdotes, espertalhões, por isso tem tantas palavras no livro de Malaquias contra os sacerdotes, contra a maldade dos sacerdotes, contra a impureza dos sacerdotes, porque eles pegavam o dízimo do povo, dizendo que era para o sustento do templo, sustento dos levitas, que se dedicavam à manutenção, ao cuidado, às realidades físicas da manutenção do templo e do término do templo, e embolsavam o dinheiro todo. E faziam casas maravilhosas, mansões, tudo como é hoje. Para você não se enganar, é a mesma coisa. Casas espetaculosas e tudo mais. Agora, a missão de alcançar pessoas, estou falando agora no nosso caso, que o templo era para alcançar pessoas, era para manutenção, era para o cuidado para que os levitas não passassem fome, eles que tinham dedicação exclusiva, e era para o auxílio dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros, dos refugiados estrangeiros ou dos passantes sem chão. Você veja qual era a finalidade do dízimo no Velho Testamento. E veja como ela era infinitamente superior às razões para se dar o dízimo nos nossos dias. Nos nossos dias só se diz que é para Deus, e que se você der para Deus, você vai ganhar dinheiro de volta. É um negócio. E Deus é o banco do teu investimento sem fim.
E é uma coisa mesquinha o dízimo de hoje. E que fica todo mesmo é na mão dos donos de denominação, de igreja. Tem casas em vários lugares e aviões, às vezes, ou nem tanto, mais regularmente do que a gente imagina. Eles escondem essas coisas. Suas grandes lanchas, seus grandes barcos, suas viagens extraordinárias. O que eles mostram já é extraordinariamente grande, imagina o que eles escondem. O que eles mostram é a ponta do iceberg. Mas naqueles dias o dízimo era para o sustento básico dos levitas, para manutenção de restauração. Caiu um tijolo aqui, caiu outro ali, está faltando isso aqui, ali. Coisa básica. O grande e a maior parte desse recurso ia para o auxílio aos órfãos, às viúvas e aos estrangeiros, conforme determinava a lei de Moisés. E aqui entre nós, os legalistas que ficam apelando para a lei de Moisés e para o dízimo, como se fosse uma instituição do Novo Testamento, dizem que é para Deus, mas Deus é o bolso deles. Quando eles falarem, traga o dinheiro para Deus, saiba, é para o meu bolso. É só você que pensa que tem algum lugar lá atrás daquele púlpito onde o gasofilácio vai ser enviado como uma arca, uma turbina para Deus, e Deus tem um prazer enorme em lobo-guará. Ele que criou a criação toda e o lobo-guará é a criação dele, não tem nenhum prazer em pegar em papel com impressão de lobo e guará. Quem tem é o dono da sua igreja, do lugar que você frequenta. Agora, você faz isso porque quer, enganado porque gosta. O órfão, a viúva e o necessitado continuam a precisar da sua ajuda, do dízimo do seu amor. Então, em 432, mais ou menos, antes de Jesus, Malaquias traz algumas mensagens fortes contra os sacerdotes, traz contra todos os aproveitadores e exploradores do próximo, traz uma mensagem contra aqueles que exploravam o trabalhador no campo e que roubavam o dinheiro, forçando o indivíduo a trabalhar horas e horas por nada, numa espécie de escravidão velada, e traz uma última palavra, que é aquela com a qual ele termina a profecia de Malaquias. Se você quiser, leia o livro todo depois, ele é curto, cheio de perguntas importantíssimas.